Olá, meu nome é Clara, tenho 78 anos hoje, mas essa história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha só 32, lá em 1962. Antes de começar, se você puder deixar um joinha aí no vídeo e se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Ah, e me conta aí nos comentários de onde você tá me assistindo, eu adoro saber quem tá do outro lado ouvindo minhas histórias. Eu nasci no interior de São Paulo, numa época em que mulher não tinha muita opção na vida, sabe? Era casar e ter filho. Estudei até onde meu pai deixou, que foi só até a 4ª série. Depois disso, fiquei em casa, aprendendo a cozinhar, a costurar, a cuidar de tudo, me preparando para ser uma boa esposa, como eles diziam. Conheci o Beto quando eu tinha 17 anos, numa festa junina da igreja. Ele era um rapaz bonito, sabe? Trabalhador, de família conhecida na cidade. Começamos a namorar com a permissão dos meus pais, claro, tudo com muito respeito. Ele vinha conversar comigo na sala, com a minha mãe sempre de olho. Depois de 2 anos, ficamos noivos e casamos numa cerimônia simples, na igrejinha do centro. Eu tinha 19 anos e sonhava em ser feliz para sempre com ele. Nossos filhos vieram logo em seguida. Primeiro o Léo, depois a Júlia e por último o Caio. 3 crianças lindas, que eram a minha alegria. O Beto trabalhava no Banco do Brasil, era gerente, um homem respeitado por todo mundo. E eu cuidava da casa e das crianças. Para quem olhava de fora, a gente era a família de comercial de margarina. E por muitos anos, até eu acreditei nisso. Meu irmão Marcelo era mais novo que eu, uns 5 anos de diferença. Ele sempre foi muito próximo da gente, sabe? Solteiro, morava na mesma cidade e vivia lá em casa. Jantava com a gente pelo menos 2 vezes por semana. Era padrinho do meu caçula, o Caio. Dava presente para as crianças, quebrava um galho quando a gente precisava. O Beto e o Marcelo se davam super bem. Às vezes saíam juntos para pescar ou para jogar baralho com os amigos. Nossa, nunca desconfiei de nada. Foi num domingo de abril, em 62. As crianças estavam na casa da minha mãe, passando o dia. O Beto tinha saído para resolver umas coisas do banco. Algo sobre uns documentos importantes que ele precisava olhar antes da segunda-feira. Eu aproveitei a casa vazia para dar uma geral no nosso quarto, limpar os armários, botar as coisas em ordem. Bem lá no fundo do guarda-roupa, onde o Beto guardava uns papéis dele, eu achei uma caixa de madeira antiga. Achei estranho, porque ele não era de guardar coisas assim. A curiosidade foi mais forte, e eu abri. Dentro tinha um monte de cartas, amarradinhas com um barbante. Eu não sou de mexer nas coisas dele, mas alguma coisa me disse que eu precisava ler. A letra era familiar demais. A primeira carta que eu abri começava com meu querido. E não tinha assinatura. Conforme eu fui lendo, minhas mãos começaram a tremer. Era uma carta de amor. Falava de encontros secretos, de sentimentos profundos, de desejos. Abri outra. E mais outra. Todas no mesmo tom. Na última que eu li, a pessoa mencionava um sinalzinho que meu irmão tinha nas costas, perto do ombro. Meu Deus, foi como um raio caindo bem na minha cabeça. Meu marido e o meu irmão. Eles tinham um caso, há anos, bem debaixo do meu nariz. Os 2 homens que eu mais amava e confiava no mundo estavam me traindo. E não era só uma traição, uma infidelidade. Era uma mentira que sustentava a nossa vida inteira. As pescarias, os jogos de carta. As vezes que o Marcelo levava o Beto para casa porque ele tinha bebido demais. Tudo, absolutamente tudo fazia sentido agora. Eu sentei na beira da cama, com aquelas cartas espalhadas no meu colo, e chorei. Chorei como eu nunca tinha chorado na minha vida. Não era só o meu casamento que estava destruído, era a minha família inteira. Era o meu irmão, meu próprio sangue. Era a vergonha que ia cair sobre todo mundo se aquilo vazasse. Naquela época, um relacionamento assim não era só condenado pela sociedade, era crime. As pessoas iam para a cadeia ou para hospício por causa disso. As horas foram passando, o sol começou a baixar e eu continuava ali, paralisada. O que eu ia fazer? Como eu ia encarar o Beto? Como eu ia olhar na cara do meu irmão de novo? E os meus filhos? O que seria deles, crescendo no meio de um escândalo desses? Na nossa cidade pequena, eles iam ficar marcados para sempre. E meus pais, já idosos, eles não iam aguentar a vergonha.
Ouvi a porta da frente abrir. O Beto tinha chegado. Guardei as cartas correndo na caixa e enfiei de volta no fundo do guarda-roupa. Lavei o rosto, tentei disfarçar o choro, mas eu sabia que meus olhos estavam vermelhos e inchados. Quando ele entrou no quarto e me viu, parou na porta. "O que aconteceu, Clara?" Ele perguntou, com uma cara de preocupado que agora me parecia tão falsa. "Nada", respondi. "Só uma dor de cabeça forte." Aquela foi a primeira de muitas noites em que eu dormi do lado dele, sabendo de toda a verdade, mas fingindo que não sabia de nada. Foi o começo de uma angústia que me acompanhou por anos. Uma ferida que sangrava por dentro, enquanto eu mantinha um sorriso por fora, principalmente para proteger os meus filhos. Nos dias que se seguiram, eu passei a observar os dois com outros olhos. Os olhares, os gestos, os toques que pareciam inocentes. Como eu pude ser tão cega por tanto tempo? A dor era tanta que tinha dia que eu mal conseguia respirar. Eu não tinha ninguém para conversar, ninguém em quem confiar. Não podia contar para as minhas amigas, para minha mãe, para ninguém da igreja. Eu estava completamente sozinha com aquele sofrimento todo. E foi assim que começou a fase mais difícil da minha vida. Cada dia era uma luta para levantar da cama, para fazer as tarefas mais simples, para sorrir para os meus filhos, para não desmoronar na frente de todo mundo. Ninguém podia imaginar a tempestade que estava acontecendo dentro de mim. Dias viraram semanas, e semanas viraram meses que não acabavam nunca. Toda manhã eu acordava com aquele peso no peito, sabe? Como se tivesse uma pedra esmagando meu coração. Eu preparava o cafezinho das crianças, arrumava elas para a escola, dava um beijinho na testa e sorria. Como se o meu mundo não estivesse desabando. Acho que a gente, quando é mãe, encontra uma força que nem sabia que tinha. As noites eram as piores. Deitada do lado do Beto, ouvindo a respiração tranquila dele, enquanto ele dormia sem culpa nenhuma, eu me perguntava como alguém conseguia viver tantos anos numa mentira. Às vezes, eu ficava acordada até o sol raiar, repassando a nossa história, tentando achar os sinais que eu não vi. Tentando entender quando tudo aquilo começou. Será que o nosso casamento inteiro tinha sido uma farsa? Será que ele nunca me amou de verdade? Em julho de 1962, meu irmão Marcelo anunciou que ia se mudar para São Paulo. Disse que tinha arrumado um emprego melhor lá, uma oportunidade que não dava para recusar. Todo mundo na família ficou surpreso, mas apoiou. Só eu sabia o verdadeiro motivo. Nas semanas antes disso, eu comecei a tratar ele com frieza. Eu não conseguia mais olhar na cara dele sem sentir uma mistura de raiva e uma tristeza profunda. Ele deve ter percebido que a casa caiu e decidiu se afastar. No dia da despedida, a família toda se reuniu para um almoço. Eu observei como o Beto mal conseguia esconder a tristeza. Eu vi os olhares discretos que eles trocavam quando achavam que ninguém estava olhando. Minha mãe até comentou que eu estava quieta demais. Eu menti. Disse que era só dor de cabeça de novo. Era mais fácil fingir dor física do que explicar a dor da alma. Depois que o Marcelo foi embora, eu notei a mudança no Beto. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho, muitas vezes cheirando a bebida. Ficava irritado com as crianças por qualquer coisinha, coisa que ele nunca tinha feito antes. À noite, às vezes eu encontrava ele na sala, no escuro, com um copo de pinga na mão, olhando para o nada. Parte de mim sentia uma satisfação amarga em ver ele sofrer. Outra parte, por incrível que pareça, queria consolar ele, dizer que eu entendia a dor dele. É estranho como o amor e o ódio conseguem se misturar desse jeito. As crianças começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. O Léo, o mais velho, com 12 anos na época, me perguntou uma vez por que o pai estava sempre bravo. Perguntou se ele tinha feito alguma coisa errada. A Júlia, com 10, começou a ter pesadelo. E o pequeno Caio, com só 7 aninhos, foi ficando cada vez mais quieto, como se tentasse ficar invisível para não incomodar. Aquilo partiu meu coração. Meus filhos estavam sofrendo e eu não sabia o que fazer. Em setembro daquele mesmo ano, eu recebi uma carta do Marcelo. Abri com as mãos tremendo, sem saber o que esperar. Era uma carta curta, bem formal, perguntando como todos estavam, contando por cima da vida dele em São Paulo. No final tinha um pedido: cuide bem de todos, especialmente do Beto. Ele precisa mais de você do que você imagina. Aquelas palavras me atingiram como um tapa na cara.
Meu próprio irmão, que traiu minha confiança do pior jeito possível, ainda tinha a audácia de me pedir para cuidar do homem que ele amava. Eu rasguei a carta em 1000 pedacinhos e joguei no fogão a lenha. O outono de 1962 trouxe uma epidemia de gripe para a cidade. A Júlia foi a primeira a ficar doente, com febre alta e muita tosse. Logo depois, o Caio também caiu de cama. Eu passei noites em claro cuidando deles, botando paninho molhado na testa, dando os remédios que o médico receitou. O Beto, nessa época, parecia um fantasma dentro de casa. Ia trabalhar, voltava, comia pouco, bebia muito. Mal falava com as crianças, mesmo elas estando doentes. Numa dessas noites, enquanto eu cuidava do sono febril da Júlia, me caiu uma ficha muito dolorosa. Eu estava completamente sozinha. O homem que prometeu estar do meu lado, na saúde e na doença, tinha virado um estranho dentro da nossa própria casa. Minha família morava longe e eu não podia nem contar a verdade para eles. As amigas que eu tinha eram mais conhecidas da igreja do que confidentes de verdade. Se acontecesse alguma coisa comigo, quem ia cuidar dos meus filhos? Esse pensamento me despertou de um jeito que nada antes tinha conseguido. Eu percebi que não podia continuar daquele jeito, consumida pela dor e pela raiva, só existindo e não vivendo. Meus filhos precisavam de mais do que uma mãe fantasma. Eles precisavam de alguém forte, alguém que desse segurança para eles num mundo que para ele estava começando a parecer instável. Foi aí que eu comecei a planejar, em segredo, a minha independência. Eu não sabia direito como ia ser. Naquela época, mulher separada era vista como fracassada, como vergonha para a família. O divórcio nem existia no Brasil. Mas alguma coisa dentro de mim tinha despertado. Uma força que eu não sabia que eu tinha. Comecei guardando uns trocados do dinheiro que o Beto me dava para as despesas da casa. Não era muito, mas era um começo. Também voltei a costurar, uma coisa que eu sempre fiz bem. Começou com uns concertos para vizinhas, depois uns vestidinhos simples para crianças. O dinheiro era pouco, mas era meu, sabe? Conquistado com as minhas próprias mãos. Eu escondia as moedas dentro de uma lata de farinha vazia, lá no fundo do armário da cozinha. Em novembro, chegou outra carta do Marcelo, dessa vez para a família toda. Ele anunciava que tinha conhecido uma moça em São Paulo e que estavam noivos, iam se casar no ano seguinte. Minha mãe ficou radiante com a notícia, meu pai, todo orgulhoso. Durante o jantar, eles comentaram como o Marcelo finalmente tinha tomado jeito, encontrado uma boa moça para formar família. Eu olhei para o Beto durante essa conversa. Ele mal tocou na comida, os olhos fixos no prato. Quando nossos olhares se cruzaram por um segundo, eu vi uma coisa que nunca tinha visto antes. Um pedido silencioso de perdão. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu chorei. Mas não de raiva ou de tristeza. Chorei de puro cansaço emocional. Eu estava cansada de carregar aquele segredo, cansada de fingir, cansada de odiar. O Natal de 1962 foi um verdadeiro teatro para mim. Preparei a ceia, decorei a casa, comprei uns presentinhos simples para as crianças. Tentei criar memórias felizes para elas, mesmo que por dentro eu estivesse em pedaços. Meus pais vieram passar a data com a gente e comentaram mais de uma vez como o Beto parecia abatido, perguntaram se ele estava doente. É só cansaço do trabalho, eu respondia, protegendo um segredo que não era meu, mas que me consumia. Na virada do ano, enquanto todo mundo brindava e desejava um feliz 1963, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Aquele seria o ano em que eu ia tomar as rédeas da minha vida de novo. Eu não sabia como, nem quando exatamente, mas eu sabia que as coisas não podiam continuar daquele jeito. Janeiro chegou com umas chuvas fortes e um calorão de matar. As crianças estavam de férias da escola e a casa cheia de amigos delas me mantinha ocupada. Era um alívio, na verdade. Não ter tempo para pensar, para sentir. Eu lavava roupa, preparava lanche, limpava joelho ralado, apartava briguinha de criança. De noite, eu desabava na cama exausta, dormindo antes mesmo do Beto chegar. Foi numa dessas noites, de tanto calor que ninguém conseguia dormir direito, que eu acordei com um som de choro vindo da sala. Era um choro abafado, de alguém que tenta não fazer barulho. Eu levantei em silêncio e fui ver o que era. Encontrei o Beto sentado no sofá, no escuro, com um porta-retrato da nossa família na mão, chorando como uma criança. Fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria virar as costas e fingir que não vi nada. Outra parte,
aquela que ainda lembrava dos nossos anos felizes, do pai dedicado que ele tinha sido um dia, queria ir até ele e colocar a mão no ombro dele. Antes que eu pudesse me decidir, ele me viu. Nossos olhos se encontraram na escuridão e teve um momento de reconhecimento, sabe? De dor compartilhada. Clara, ele disse. Meu nome saindo como uma súplica. Oi sai. Oi respondi, simplesmente. Oi sai de tudo. Foi como se uma represa tivesse se rompido. As palavras que eu guardei por meses finalmente saíram. Eu contei para ele sobre as cartas, sobre como eu me senti traída, não só pela infidelidade, mas pela mentira que a nossa vida inteira era. Falei da dor de ver meu próprio irmão, sangue do meu sangue, me enganando, da solidão que eu senti, do medo pelo futuro dos nossos filhos. Falei até minha voz ficar rouca, até não ter mais lágrima para chorar. O Beto ouviu tudo em silêncio, a cabeça baixa, os ombros caídos. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava carregada de um cansaço que parecia vir da alma. Eu nunca quis te machucar, ele disse. Mas eu também não sabia como ser quem eu realmente sou. Não nesse mundo, não nessa época. Aquela madrugada de janeiro de 1963 foi o momento em que tudo mudou pra gente. Depois de meses carregando aquele segredo como uma pedra no peito, eu finalmente botei tudo pra fora. E ali, sentados na penumbra da nossa sala, com o calor abafado da noite e o som dos grilos lá fora, o Beto e eu tivemos a conversa mais honesta das nossas vidas. Ele me contou como sempre se sentiu diferente, desde menino. Como tentou lutar contra esses sentimentos por anos, como acreditou de verdade que se casasse e formasse uma família, poderia mudar quem ele era. Ele disse que me amava de verdade, do jeito dele, que admirava a mãe que eu era, que nunca fingiu o carinho que tinha pelos nossos filhos. E então, ele me falou sobre o Marcelo. Como eles se aproximaram depois do nosso casamento. Como aquela amizade virou algo mais. Algo que nem eles mesmos sabiam dar um nome direito. O Marcelo decidiu ir embora porque não aguentava mais viver na mentira, ele me explicou, e aquele noivado em São Paulo é só fachada. Ele achou que seria mais fácil para todo mundo. Senti uma dor aguda no peito ao ouvir aquilo. Meu irmão continuava vivendo uma mentira, só que agora envolvendo uma moça inocente. O ciclo de engano parecia não ter fim. Ficamos conversando até o sol raiar. Não era só uma troca de palavras, era como se a gente estivesse finalmente se vendo de verdade, depois de anos olhando só para versões distorcidas um do outro. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, eu já tinha tomado minha decisão. Não podemos continuar assim, eu disse para ele. Não por mim, não por você, mas pelas crianças. Elas merecem pais que não vivam numa mentira, mesmo que o mundo lá fora não esteja pronto para entender. O Beto me olhou com uma mistura de medo e alívio. O que você está sugerindo, Clara? Vamos nos separar. Respondi com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Mas não do jeito tradicional, com briga e acusação. Vamos dar um jeitinho de fazer isso com dignidade. A cara dele se transformou em pânico puro. Se a gente se separar, todo mundo vai querer saber o motivo. E se descobrirem, você sabe o que pode acontecer comigo e com o Marcelo. Ele tinha razão. Naquela época, homens que amavam outros homens eram tratados como criminosos ou doentes. Podiam ser presos, internados em hospícios, passar por tratamentos horríveis. A sociedade não tinha a menor compaixão. Eu não vou expor vocês. Eu garanti. A gente vai achar uma explicação que não machuque ninguém. Talvez. Talvez a gente possa dizer que decidimos viver como amigos. Que o amor acabou, mas o respeito continua. Por causa das crianças. Era uma ideia quase impensável para aquela época. Casais não se separavam amigavelmente e mulheres não tomavam a frente para terminar um casamento. Ia ser um escândalo de qualquer jeito, mas pelo menos não ia destruir vidas completamente. Nas semanas seguintes, a gente planejou cada passo com cuidado. O Beto consultou um advogado em outra cidade, bem discreto, para entender nossas opções. O divórcio não existia no Brasil naquela época, mas era possível conseguir uma separação de corpos e bens, o que chamavam de desquite. Ficou combinado que seria eu quem sairia de casa com as crianças para evitar mais falatório. O Beto se comprometeu a nos dar um suporte financeiro e a continuar presente na vida dos filhos. Em fevereiro, eu comecei a procurar uma casa para alugar. Uma coisinha simples, mas confortável para mim e para as crianças.
Achei uma casinha de 2 quartos, não muito longe da escola deles, com um quintal onde eles podiam brincar. O aluguel era justo, cabia no que o Beto podia pagar. Para os vizinhos e conhecidos, eu comecei a soltar que estava procurando um lugar mais perto da escola das crianças para facilitar a rotina. Fui plantando as sementes da nossa história de fachada. O mais difícil foi falar com os meus pais. Numa tarde de domingo, depois do almoço em família, pedi para conversar com eles a sós. O Beto ficou com as crianças na sala, enquanto eu levei meus pais para o quintal. Ali, sentada debaixo da sombra da jabuticabeira, eu contei que eu e o Beto tínhamos decidido nos separar. Minha mãe começou a chorar na mesma hora. Meu pai ficou em silêncio por um tempão, o rosto vermelho de raiva. "O que ele fez com você?" Ele perguntou finalmente, com a voz trêmula. "Ele te bateu? Tem outra mulher?" "Não, pai." Eu respondi com firmeza. "Nada disso. A gente só percebeu que nosso casamento acabou. Ainda nos respeitamos. Ainda vamos criar nossos filhos juntos. Mas não dá mais para viver como marido e mulher. Eles não aceitaram fácil. Na cabeça deles, casamento era para sempre, não importava o que acontecesse. Minha mãe implorou para a gente reconsiderar, para pensar nos filhos, na vergonha que ia cair sobre a família. Meu pai ameaçou ir falar com o Beto, botar ele no lugar dele. Eu precisei ser firme, dizer que a decisão estava tomada, que não era um impulso, mas algo que a gente vinha conversando há meses. "E para onde você vai?" Minha mãe perguntou entre soluços. "Já achei uma casa. Vou me mudar com as crianças no mês que vem." Meu pai levantou de repente. "Você pode voltar para cá. Sempre vai ter um lugar com a gente." Eu agradeci, mas expliquei que precisava da minha independência, que eu tinha que mostrar para os meus filhos que eu podia cuidar deles, ser forte por eles. No fundo, eu também sabia que voltar para a casa dos meus pais seria dar um passo para trás. Seria deixar que eles tomassem as decisões por mim de novo, como quando eu era jovem. Março chegou com mais chuva ainda. A mudança foi feita num sábado, com a maioria dos vizinhos dentro de casa por causa do tempo. Carregamos nossas coisas discretamente, sem fazer alarde. As crianças estavam confusas, principalmente os mais novos. O Léo, o mais velho, parecia entender mais do que demonstrava. Ele ajudou com as caixas, organizou os irmãos, tentou me apoiar do jeito infantil dele. A primeira noite na casa nova foi estranha. Os sons eram diferentes, as sombras nas paredes eram desconhecidas. As crianças custaram a dormir, inquietas nas camas novas. Quando finalmente o silêncio tomou conta da casa, eu sentei na varandinha da frente e, pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo. Não era alívio o que eu sentia, nem alegria. Era uma coisa mais sutil. A sensação de ter tomado o controle da minha própria vida, mesmo que o caminho pela frente fosse cheio de incertezas. Os primeiros meses foram os mais difíceis, os cochichos na rua quando eu passava, os olhares de pena ou de condenação, as perguntas indiscretas disfarçadas de preocupação. Como você vai se virar sozinha? Coitadinhos dos meninos, como devem estar sofrendo? Tem certeza que não dá para reconsiderar? Pensa na sua família. A pior parte era ver meus filhos lidando com as consequências da nossa decisão. O Léo, que antes era um dos melhores alunos da turma, começou a ter problemas na escola. A Júlia ficou extremamente quieta, quase não falava mais. E o pequeno Caio voltou a fazer xixi na cama, uma coisa que ele já tinha superado há anos. O Beto vinha visitar sempre. Jantava com a gente aos domingos, levava as crianças para passear. Para o mundo lá fora, a gente era um exemplo raro de separação civilizada. Para nós, era uma corda bamba emocional, tentando equilibrar as necessidades dos nossos filhos com as nossas próprias feridas que ainda estavam cicatrizando. Em junho, recebi uma carta do Marcelo. Ele escrevia para contar que o noivado dele tinha terminado e que ele estava se mudando para o Rio de Janeiro. Entre as linhas formais, eu entendi o que realmente estava acontecendo. Ele não conseguiu levar a farsa do noivado adiante e agora buscava uma cidade grande onde pudesse se perder no anonimato, ser um pouco mais ele mesmo. Respondi brevemente contando da nossa separação e garantindo que o segredo dele estava seguro comigo. Não sei se foi a coisa certa a fazer, se eu devia manter distância, mas naquele momento eu senti que a gente precisava encerrar aquele capítulo com alguma paz. O resto de 1963 foi um tempo de adaptação e de descobertas. Eu aprendi a consertar vazamento, a negociar com o homem do gás, a administrar sozinha o dinheiro da casa. Minha costura, que começou como um bico, foi ganhando mais clientes. Comecei a fazer não só concertos, mas vestidos inteiros, roupas para festa, enxoval de bebê.
Aos poucos, o círculo de fofoca em volta da gente começou a diminuir. Outras histórias tomaram o nosso lugar nas conversas da cidade. As crianças, com aquela capacidade incrível de se adaptar, começaram a se sentir mais à vontade na nova realidade. Nossa rotina achou um ritmo, nossos dias ganharam uma tranquilidade que a gente precisava. Em dezembro, quando as festas de fim de ano chegaram, tive outro momento difícil. Como seria o Natal agora? O Beto devia passar com a gente? E a ceia na casa dos meus pais, que ainda estavam super desconfortáveis com a nossa situação? Decidi, depois de muito pensar, que eu ia criar nossas próprias tradições. Convidei o Beto para a ceia de Natal na nossa casa, mas não para dormir. Ele viria, celebraria com as crianças, trocaria presentes e depois iria para a casa dele. No dia seguinte, a gente levaria as crianças para visitar meus pais rapidinho, mas não ficaríamos para o almoço tradicional. Foram celebrações estranhas, cheias de uma tensão que ninguém falava, mas também com momentos de alegria de verdade, principalmente quando as crianças abriam os presentes ou contavam histórias da escola. Uma nova normalidade estava começando a tomar forma, diferente do que eu jamais imaginei, mas ainda assim, era a nossa normalidade. O ano de 1964 trouxe mudanças ainda maiores. Com o golpe militar em março, o país entrou numa fase de muita incerteza. Lembro de ouvir o rádio ansiosamente, tentando entender o que estava acontecendo. O Beto, sempre mais informado por causa do trabalho no banco, me explicava as notícias, preocupado com o rumo que as coisas estavam tomando. Naquele clima de tensão política, nossa situação pessoal parecia menos escandalosa para a cidade. As pessoas tinham preocupações maiores agora. Para o Beto e para homens como ele, no entanto, os tempos se tornaram ainda mais perigosos. O novo regime tinha uma visão ainda mais rígida sobre moral e costumes. Foi em setembro de 1964 que minha vida deu outra virada inesperada. Uma cliente para quem eu costurava vestidos era dona de uma lojinha de tecidos no centro. Dona Célia, uma senhora viúva, de uns 60 e poucos anos, veio até minha casa buscar um vestido que tinha encomendado para o casamento da sobrinha, Clara. Ela me disse enquanto experimentava o vestido: "Seu trabalho está cada vez melhor. Tenho clientes que sempre perguntam quem fez minhas roupas." Agradeci o elogio, como sempre fazia. Ela então me olhou com uma cara decidida, daquelas que mostram que uma ideia acabou de nascer. "Estou pensando em me aposentar. Quero vender a loja e passar mais tempo com meus netos em Belo Horizonte. Você não gostaria de comprar meu ponto?" A proposta me pegou totalmente de surpresa. Comprar uma loja? Eu? Uma mulher desquitada, mãe de 3, sem nenhuma experiência em comércio? Parecia loucura. "Dona Célia, eu agradeço a confiança, mas eu não tenho dinheiro para isso. A gente pode negociar." Ela insistiu. "Você me paga uma parte agora e o resto aos poucos, com o lucro da própria loja. Seria uma pena deixar o negócio na mão de alguém que não entende de tecidos como você." Prometi pensar no assunto, mas sem acreditar de verdade que seria possível. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei fazendo contas à luz do lampião. O dinheirinho que eu tinha economizado com a costura, somado a uma pequena herança que minha avó tinha me deixado, talvez desse para a entrada. Mas e depois? E se o negócio não fosse para frente? Como eu ia sustentar meus filhos? 2 dias depois, o Beto veio visitar as crianças. Depois que elas foram dormir, eu contei a proposta para ele, esperando que ele me dissesse que era loucura. Para minha surpresa, ele me incentivou. "Você sempre teve talento para costura e um olho bom para tecidos." Ele disse. "E como gerente do banco, posso te dizer que o negócio da Dona Célia é sólido. Ela sempre foi muito organizada com as finanças dela. Mas, Beto, e se eu fracassar? E se eu não der conta de uma loja e ainda cuidar da casa e das crianças?" Ele me olhou nos olhos com uma expressão que eu não via há muito tempo, uma mistura de admiração e carinho. "Clara, você enfrentou o que muitas mulheres jamais teriam coragem de enfrentar. Você reconstruiu sua vida, manteve nossa família unida mesmo separados. Administrar uma loja vai ser só mais um desafio que você vai tirar de letra." Aquelas palavras, vindo dele, significaram mais do que eu consigo explicar. Nosso relacionamento tinha se transformado em algo que não tinha nome naquela época. Não éramos mais marido e mulher, mas também não éramos só amigos. Éramos parceiros numa jornada difícil,
unidos pelo amor aos nossos filhos e por um segredo que carregávamos juntos. Uma semana depois, procurei a dona Célia e aceitei a proposta dela. Assinamos um contrato simples, onde eu me comprometia a pagar uma entrada e o resto em parcelas mensais por 3 anos. No dia 15 de outubro de 1964, eu recebi as chaves da Casa dos Tecidos, agora minha. Lembro de ficar parada na porta da loja naquela primeira manhã, com as chaves na mão, sentindo uma mistura de orgulho e pavor. O que meus pais iam dizer? O que a cidade ia comentar? Uma mulher desquitada, agora dona de comércio? O Léo, meu filho mais velho, com 14 anos na época, estava do meu lado. Ele percebeu minha hesitação e disse algo que eu nunca vou esquecer. Vamos entrar, mãe. Essa loja agora é nossa. Nossa. Aquela palavra simples me fez entender que eu não estava sozinha nessa. Meus filhos estavam comigo, crescendo, se tornando meus parceiros de vida. Os primeiros meses como comerciante foram um aprendizado constante. A dona Célia ficou na cidade umas semanas para me ensinar sobre os fornecedores, controle de estoque, como negociar preço, atender os clientes. Eu percebi que muitas das coisas que eu fazia administrando a casa podiam ser aplicadas ao negócio. Organização, economia, planejamento. A Júlia e o Caio vinham para a loja depois da escola. Faziam a lição de casa num cantinho que eu preparei para eles. O Léo, já adolescente, começou a me ajudar nos fins de semana, mostrando um talento natural para lidar com números e organização. A loja virou uma extensão da nossa casa, um lugar onde a gente crescia junto, não só como família, mas como pequenos empreendedores. Para minha surpresa, o negócio prosperou. A cidade estava crescendo e, com isso, a procura por tecidos bons e aviamentos de qualidade. Além de vender, comecei a dar uns cursos de costura nos fundos da loja. Mulheres de todas as idades vinham aprender, desde mocinhas preparando o enxoval até senhoras querendo fazer roupinha para os netos. Em 1965, com o negócio já firme, eu criei coragem para outra ideia. Um pequeno ateliê anexo à loja, onde eu e 2 costureiras que contratei fazíamos roupas sob medida. Vestidos de formatura, de festa, de casamento, o boca a boca fez nosso ateliê ficar conhecido não só na nossa cidade, mas nas vizinhas também. Foi nessa época que eu tive notícias do Marcelo de novo. Uma carta curta do Rio de Janeiro, contando que ele estava trabalhando como contador numa empresa de importação, que tinha um apartamento pequeno, mas confortável em Copacabana. Nas entrelinhas, eu entendi que ele tinha encontrado um lugar onde podia viver mais livremente, longe dos olhares da nossa cidade pequena. Ele convidou as crianças para visitar, nas férias, o que me pareceu um gesto sincero de querer manter os laços. Depois de conversar com o Beto, a gente decidiu deixar o Léo, já com 15 anos, ir passar 2 semanas com o tio no Rio. Foi a primeira vez que meu filho viajou sozinho e, confesso, fiquei com o coração na mão todos os dias. Quando ele voltou, veio cheio de histórias sobre a cidade grande, as praias, os lugares que o Marcelo levou ele para conhecer. Eu também notei uma maturidade nova nele, como se aquela viagem tivesse aberto os olhos dele para um mundo além da nossa cidadezinha. Em 1966, eu senti que finalmente tínhamos encontrado nosso equilíbrio. A loja ia bem, as crianças estavam adaptadas e até meus pais, que no começo foram tão contra a separação, começaram a mostrar orgulho da minha nova vida de comerciante. Minha mãe às vezes vinha na loja ajudar quando o movimento apertava, e meu pai, embora nunca tenha dito com todas as letras, mostrava seu apoio trazendo presentinhos para os netos, perguntando sobre os negócios. O Beto continuava presente na vida das crianças. Jantava com a gente toda semana, participava das reuniões da escola. Era o pai que sempre foi. Para a cidade, a gente era um caso raro de separação amigável. Para nós, éramos uma família redefinida nos nossos próprios termos, unidos por laços que iam muito além das convenções sociais. Aquele também foi o ano em que, pela primeira vez desde a separação, eu tive coragem de pensar em mim não apenas como mãe ou comerciante, mas como mulher. Aos 36 anos, percebi que ainda tinha uma vida inteira pela frente. Comecei a me cuidar mais, a usar as roupas bonitas que eu mesma fazia, a participar mais da vida social da cidade, não para achar outro marido como muitos pensavam, mas para viver de verdade sem me esconder. Lembro de uma festa beneficente da igreja, onde fui com minhas melhores amigas, as poucas que ficaram do meu lado durante a separação. Eu dancei, ri e conversei com gente que não via há anos. Uma senhora mais velha se aproximou e disse: "Nossa, como você está radiante, Clara.
A liberdade lhe caiu bem. Aquelas palavras simples confirmaram o que eu já sentia. Eu tinha encontrado uma força dentro de mim que provavelmente nunca teria descoberto se a minha vida tivesse seguido o roteiro que eu planejei na juventude. O ano de 1967 marcou uma nova fase na minha história. O Léo, meu primogênito, estava terminando o colegial e falava em prestar vestibular para engenharia no Rio de Janeiro. Aquilo me encheu de orgulho e de medo ao mesmo tempo. Orgulho por ver meu filho sonhando alto, querendo um diploma, algo que eu nunca tive a chance de buscar. Medo porque significava que ele ia sair de casa, ir para longe, para aquela cidade enorme que eu só conhecia por histórias. Mãe, posso ficar na casa do tio Marcelo enquanto estudo para o vestibular? Ele sugeriu num jantar em família. O Beto, que estava com a gente naquela noite, trocou um olhar rápido comigo. Aquele era um assunto delicado para nós dois. Depois que as crianças foram dormir, eu conversei a sós com o Beto. Você acha seguro? O Léo morando com o Marcelo? Ele suspirou fundo antes de responder. Clara, nosso filho já não é mais criança. E o Marcelo, apesar de tudo, sempre foi um bom tio. Além disso, talvez seja a hora da gente fazer as pazes de verdade com o passado. Percebi que o Beto e o Marcelo tinham mantido algum tipo de contato ao longo dos anos, provavelmente por cartas. Não perguntei os detalhes. Algumas coisas era melhor não saber. Mas concordei que era hora de olhar para frente. No início de 1968, acompanhei o Léo até a rodoviária. Ele ia para o Rio. Iria ficar com o Marcelo por alguns meses enquanto se preparava para os exames. Meu coração estava apertado, mas tentei não demonstrar. Arrumei sua mala com todo carinho. Botei uns doces que ele adorava. Costurei um tercinho no bolso de dentro da jaqueta dele, não tanto por religião, mas como um símbolo de proteção de mãe. Escreve sempre que puder. Eu pedi, segurando as lágrimas. E se precisar de qualquer coisa mesmo. Eu sei, mãe. Ele sorriu, já com aquela confiança de rapaz. Vou deixar vocês orgulhosos. Ver aquele ônibus partir naquela manhã de janeiro foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Senti como se um pedaço de mim estivesse indo embora também. A Júlia, na época com 16 anos, segurou minha mão com força. Ele vai ficar bem, mãe. O Léo sempre foi o mais esperto de nós. As primeiras cartas do Léo chegaram cheias de entusiasmo. Ele contava da cidade grande, de como o tio Marcelo estava ajudando ele com os estudos, dos amigos que estava fazendo no cursinho. Eu lia cada palavra com avidez, tentando imaginar a nova vida do meu filho. Em março daquele ano, recebi uma carta diferente. Não era do Léo, mas do Marcelo. Hesitei antes de abrir, sentindo um nó no estômago. Dentro tinha uma carta curta, mas que mudaria tudo de novo. Querida irmã, ele começava. Sei que nossas relações estão distantes há anos e eu entendo perfeitamente suas razões. Mas ter o Léo aqui me fez perceber o quanto sinto falta da nossa família. Seu filho é um jovem extraordinário. E eu vejo tanto de você nele, a determinação, a inteligência, a bondade. Ele me conta como você transformou sua vida, como construiu um negócio do zero, como educou 3 crianças sozinha. Estou profundamente orgulhoso de você, Clara, e profundamente arrependido pelo sofrimento que eu causei. Não espero seu perdão. Só gostaria que soubesse que as portas da minha casa estarão sempre abertas para você, assim como estão para seus filhos. Eu li e reli aquela carta várias vezes. Sentimentos conflitantes me invadiram. Raiva antiga, tristeza, uma pontinha de saudade do meu irmão mais novo, aquele a quem eu ensinei a andar, a quem eu defendi nas brigas de rua, a quem eu contei história para dormir quando nossos pais estavam ocupados. Em maio, recebi a notícia de que o Léo tinha passado no vestibular. A felicidade foi tão grande que ofuscou qualquer outro sentimento. Meu filho ia ser engenheiro. O menino, nascido numa cidadezinha do interior, filho de uma mulher desquitada, tinha conquistado uma vaga numa das melhores universidades do país. Organizamos uma festinha em casa para comemorar. Bolo, guaraná, os amigos mais próximos. O Beto parecia transbordar de orgulho. Quando a festa acabou e estávamos arrumando a casa, o Beto me perguntou: "Você vai ao Rio para fazer a matrícula dele?" A pergunta me pegou de surpresa. Eu não tinha pensado nisso, em visitar o Rio, em possivelmente encontrar o Marcelo depois de tantos anos. Acho que o Léo já pode fazer isso sozinho, respondi, desviando o olhar. Clara, o Beto disse suavemente, quanto tempo mais a gente vai carregar mágoa do passado?
Nossos filhos estão crescendo, seguindo seus caminhos. Não seria a hora da gente fazer o mesmo? Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Percebi que, apesar de toda a reconstrução da minha vida, ainda tinha um cantinho escuro dentro de mim, onde eu guardava ressentimentos antigos. Não só contra o Marcelo e o Beto, mas contra a vida que me foi negada. Contra as expectativas frustradas, contra as mentiras que eu tive que engolir. Em julho, tomei minha decisão. Eu viajaria ao Rio para a matrícula do Léo e sim, encontraria meu irmão. Não pela reconciliação, mas para colocar um ponto final naquela história. Para me libertar de V. A viagem foi longa e cansativa. Eu nunca tinha saído do estado antes e tudo no Rio me impressionava. Os prédios altos, o mar que parecia não ter fim, a multidão de gente nas ruas. O Léo me esperava na rodoviária, mais alto e mais magro do que quando partiu, já com aquele ar de quem está achando seu lugar no mundo. O apartamento do Marcelo ficava num prédio antigo, mas elegante em Copacabana, a 2 quadras da praia. Subimos de elevador até o 8º andar, meu coração batendo tão forte que achei que o Léo podia ouvir. Quando a porta se abriu, lá estava ele. Meu irmão caçula, agora um homem de quase 40 anos, com fios de cabelo branco nas têmporas e uma expressão de apreensão no rosto. Clara, ele disse, com a voz embargada. Você veio. Não teve abraço nem lágrima. Só um silêncio pesado, carregado de décadas de palavras não ditas. O Léo, percebendo a tensão, disse que ia levar a Júlia e o Caio, que tinham vindo comigo, para conhecer a praia. Ficamos sozinhos. O Marcelo e eu, pela primeira vez em muitos anos. Seu apartamento é bonito. Comentei, sem saber como começar uma conversa tão difícil. Obrigado. Não é grande, mas tem vista para o mar. Nas manhãs claras, a paisagem é de tirar o fôlego. Falamos de banalidades por alguns minutos. O tempo, a viagem, a cidade. Então, de repente, ele disse: Eu sinto muito, Clara, por tudo, pelo sofrimento que eu causei a você, as crianças. Senti o nó se formar na minha garganta. Tantas vezes eu imaginei esse momento, tantas respostas ácidas eu ensaiei na minha cabeça. Mas ali, cara a cara com meu irmão, eu vi apenas um homem cansado carregando seus próprios fardos. Por que, Marcelo? Por que não confiou em mim desde o começo? Ele balançou a cabeça, os olhos marejados. Porque nem eu mesmo entendia o que estava acontecendo. A gente cresceu ouvindo que homens como eu eram doentes, pecadores, criminosos. Eu tentei lutar contra isso durante anos, achando que era só uma fase que ia passar. Quando eu conheci o Beto através de você, foi como se finalmente eu encontrasse alguém que me entendia. Sentamos na varandinha do apartamento, com a brisa do mar no rosto, e conversamos como não fazíamos desde crianças. Ele me contou da vida dele no Rio, de como encontrou uma comunidade onde podia ser ele mesmo, do seu trabalho, dos seus amigos. Eu contei a ele sobre a loja, sobre como reconstruir minha vida, sobre os desafios de criar 3 filhos sozinha. Quando os jovens voltaram, exaustos e felizes depois de um dia de praia, encontraram tio e mãe rindo de histórias da infância, dividindo uma garrafa de vinho barato. Não era um perdão completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente, mas era um começo. Os dias que passei no Rio foram uma espécie de cura. Ajudei o Léo com a matrícula, conheci a universidade onde ele ia estudar, visitei as praias e os pontos turísticos com os outros filhos. O Marcelo foi um guia paciente, mostrando os cantos da cidade que os turistas geralmente não conhecem. Na véspera da nossa partida, ele me levou para caminhar na praia ao entardecer. O céu estava pintado de laranja e rosa, o mar calmo, refletindo as últimas luzes do dia. Tá vendo aquela linha no horizonte, onde o céu encontra o mar? Ele perguntou, apontando para a imensidão. Durante anos, eu pensei que algumas distâncias nunca poderiam ser atravessadas. Agora, eu sei que estava errado. Quando voltamos para o interior, algo tinha mudado dentro de mim. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que podia respirar completamente, sem aquela opressão constante no peito. 1969 chegou, trazendo novos desafios e alegrias. A Júlia, seguindo os passos do irmão, decidiu que queria estudar letras. Para minha surpresa, ela não quis ir para o Rio, mas para Belo Horizonte, onde poderia estar mais perto de casa e ainda assim ter acesso a uma boa universidade. A loja continuava prosperando.
Contratei mais 2 costureiras para o ateliê e agora não apenas fazíamos roupas sob medida, mas também pequenas coleções que vendíamos na própria loja. As mulheres da cidade, antes tão críticas, agora me procuravam para conselhos sobre negócios, sobre como conciliar trabalho e família. O Beto, apesar de manter sua própria casa, tornou-se uma presença cada vez mais constante em nossas vidas, não apenas como pai dos meus filhos, mas como um amigo, um confidente. Aos poucos, nosso relacionamento evoluiu para algo que não tinha nome nos padrões da época. Não éramos um casal tradicional, mas também não éramos só ex-marido e mulher cordiais. Em setembro, recebi um telefonema do Rio. Era o Léo, com a voz embargada. Mãe, o tio Marcelo tá no hospital. Foi um ataque cardíaco. Os médicos dizem que é grave. Viajei no primeiro ônibus que consegui, deixando a loja aos cuidados da gerente que eu tinha contratado. Encontrei meu irmão numa cama de hospital, pálido, frágil, com tubos e máquinas por toda parte. O Léo estava ao lado dele, segurando sua mão com força. Ele estava trabalhando até tarde, meu filho me explicou. Quando chegou em casa, começou a sentir dor no peito, falta de ar. Um vizinho o trouxe para o hospital. Passei a noite inteira ao lado da cama do Marcelo. De madrugada, ele abriu os olhos brevemente, me reconheceu e tentou sorrir. Minha irmã. Ele sussurrou antes de voltar a dormir. Ele sobreviveu, graças a Deus e à medicina. Mas o susto foi grande o suficiente para provocar mudanças. Depois de 3 semanas no hospital, os médicos disseram que ele precisaria de cuidados contínuos, de uma alimentação especial, de alguém que garantisse que ele tomasse os remédios direitinho. Vem pra casa, eu disse a ele, sem pensar 2 vezes. Tenho espaço. Eu posso cuidar de você até você ficar totalmente recuperado. E foi assim que no início de 1970, o Marcelo voltou para a nossa cidade natal, agora como meu hóspede. No começo, teve cochicho, olhar curioso. A irmã desquitada agora morava com o irmão solteirão, que voltava da cidade grande doente. Mas logo, as línguas afiadas acharam outros assuntos para comentar. O Beto, que no começo parecia meio apreensivo com a volta do Marcelo, logo entrou na rotina de visitas. Aos domingos, jantávamos todos juntos. Eu, o Caio, o único filho que ainda morava em casa, o Marcelo e o Beto. Uma família estranha aos olhos de fora, mas que, para nós, funcionava perfeitamente.